Valendo, bom dia! 8 horas e 16 minutos. Estamos com 16 pessoas em sala de aula, isso é excelente, no entanto ainda insuficiente. Já fizemos aqui a chamada, tá? A frequência do dia de hoje. Atualizamos a frequência com a chegada da Ana Caroline Braz Marques Araújo. Seja muito bem-vinda, Aninha. Vamos então começar nossa aula. Nossa última aula nós paramos, não foi aqui, foi no de baixo. Vamos lá, aqui. Paramos aqui, dia 17, certinho. Então vamos lá. Nós paramos então em projeto e organização do trabalho dos recursos físicos, correto? Pessoal, conforme o Correia aqui em 2004, arranjo físico é a maneira segundo a qual se encontram dispostos fisicamente os recursos que ocupam espaço dentro da instalação, tá? Então preste atenção nisso aqui. Arranjo físico é a maneira segundo a qual se encontram dispostos fisicamente os recursos que ocupam os espaços dentro da instalação. E uma outra palavra bem mais clara, vamos dizer assim, arranjo físico nada mais é do que o layout, tá? E aí, assim, vocês estão fazendo a disciplina de empreendedorismo, correto? Com o professor Rui, não é isso? Estou certo ou estou errado? Me ajuda aí. Isso. Bacana, vocês já começaram então a trabalhar um plano de negócios, sim ou não? A gente vai começar, na verdade. Vamos Tá. apresentar um trabalho presencial. Tá, mas você... Isso, mas ele já passou para vocês já o material do plano de negócio e tudo, né? Ou não? Pelo que eu lembro, sim. Não lembro porque eu sou outra pessoa. Matheus, para com isso, cara. Você é um cara joia. Valeu. Ele passou sim, tá? Eu sei. E vocês vão ver lá no plano operacional do material que ele passou para vocês, que lá fala sobre a questão do layout. E aqui ele vai esclarecer para a gente, deixar bem claro que layout o que é? É o gráfico que representa a disposição espacial, tá? Na verdade aqui é uma espécie de planta baixa, né? Da área de ocupação lá, da área que você está ocupando da sua empresa. Ah, professor, mas o que? Olha, primeira coisa é a localização. Ele vai te expor o local onde você vai estar. Depois ele vai falar, olha, tal máquina vai ficar aqui, depósito fica aqui, escritório fica aqui, atendimento ao público fica aqui e por aí vai, tá? Então eu posso entender que arranjo físico, eu posso, assim, para mim a forma mais clara de falar sobre arranjo físico é essa definição do Correia aqui, tá? Que é o quê? Que é onde encontram fisicamente os recursos que vão ocupar o espaço da instalação, tá ok? E tudo bem, professor, mas qual é o objetivo desse troço então? Vamos ver qual é o objetivo desse troço então? O objetivo desse troço então é minimizar os custos, tá? Custo de quê? De manuseio e movimentação interna de materiais. Ah, mas é custo o cara sair daqui, lá, pegar uma caneta, um caderno, um papel, um grampeador, um perfurador e trazer para cá para o meu escritório? Nós não estamos falando só disso, tá? Quando a gente já fala de arranjo físico, nós estamos falando arranjo físico de uma maneira geral. E aqui tem muita questão envolvida aqui de gigantes armazéns, né? Vocês certamente já viram algum videozinho no Instagram ou na internet, seja de uma forma completa aí, falando assim, se o seu dia foi ruim, imagina o dia do fulano. E aí o fulano tá numa carregadeira e ele esbarra numa pilha de papel ou de caixas, alguma coisa, e derruba todo o estoque. Vocês já viram isso? Então você vai ver que o arranjo físico ele vai trazer uma redução no custo de manuseio e movimentação interna de materiais, tá? Porque eu vou trabalhar a utilização desse espaço físico disponível de uma forma eficiente, tá? Eu vou colocar as coisas certas nos lugares mais
que eu vou utilizar com maior frequência. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já trabalharam o programa 5S? Já ouviram falar sobre ele, pelo menos? Ah, tá. Não, mas então não vou contar, não vou dar spoiler para vocês não, que vocês ainda vão estudar sobre isso. E aí, nesse programa 5S, vocês vão perceber, né, que tem uma partezinha que fala sobre isso. Na verdade, quem vai falar sobre o programa 5S para vocês sou eu, tá? Mas eu vou falar isso no segundo semestre, então eu não vou dar spoiler agora, tá? Outro objetivo é apoiar o uso eficiente da mão de obra, tá? Com isso, a gente evita a movimentação desse pessoal de forma desnecessária. Tá? Como eu disse, a gente tem que pensar em arranjo físico não só no arranjo físico da minha cozinha, mas tem que pensar no arranjo físico de uma forma geral, de uma forma ampla, tá? E também, um arranjo físico adequado, ele vai fazer o quê? Ele vai facilitar a comunicação entre as pessoas que estão ouvidas onde? Na operação da minha fábrica, da minha indústria, da minha empresa, da minha loja. Vai facilitar a comunicação entre as pessoas, tá? Logicamente, também, ele vai reduzir o tempo de ciclo dentro da operação, tá? Vai garantir fluxos mais lineares, sempre que possível, e vai ser coerente com a estratégia, tá? Ou seja, eu vou ganhar com isso. Uma outra coisa que eu vou perceber bem é que vai facilitar a entrada, a saída e a movimentação dos fluxos de pessoas e de materiais. Gente, é extremamente importante você trabalhar um arranjo físico adequado da sua empresa. Porque quando você não está com o arranjo físico adequado da sua empresa, você pode trabalhar, por exemplo, a questão de estoques. Quando você está na sua casa, vamos pensar comigo aqui. Na minha casa, alguém de vocês, a mãe, o pai ou o responsável, faz a compra do mês de uma forma assim, grande, gigante? Compra muita coisa? Na minha casa isso ocorre. Não é? E aí me conta uma coisa aqui. Você percebe que quando a sua mãe compra alguma coisa que está repetida lá, ela costuma... Só um minutinho, por favor. Deixa eu atender aqui quem está chegando. É o Arthur. Arthur, seja bem-vindo. Então, olha só, como é que quando chega alguma coisa, ela compra alguma coisa que ela vai levar para casa e ela vai colocar lá na sua despensa, lá no seu armário, e ela percebe que ela comprou uma maionese e aí já tinha um tubo de maionese lá, ela vai pegar e vai ver que aquela maionese que ela comprou é mais nova e vai colocar ela atrás da mais velha. Vocês já perceberam isso? Isso acontece com nada, por exemplo. Sim. Você sabe por que ela faz isso, né? É para tentar impedir um pouco o vencimento dos produtos mais antigos. Exatamente. Na verdade, a sua mãe está trabalhando um processo de arranjo físico aí, que é um processo industrial, tá? Ela está trabalhando isso aí na sua casa. Tá? E aí, às vezes, você vai falar assim, pô, a minha mãe não sabe nada sobre arranjo físico industrial, não. No entanto, a sua mãe é uma mulher muito inteligente. E ela já vai fazer isso dessa forma, tá? Então, assim, isso é uma coisa que acontece e é comum acontecer, tá ok? E, bom, vamos voltar então. Beleza, deixa eu ver uma coisa aqui. Arthur chegou. Pedro Henrique tá aí, certo. Bacana. E aí, depois disso, eu vou trabalhar o quê? Quais são os tipos de arranjo físico então que nós temos? Será que é um tipo só? Será que são vários? Vamos descobrir? Olha só, alguns principais tipos de arranjo físico, tá? Sua escolha deve ser feita de acordo com a quantidade, ou seja, quanto do volume eu tenho daquele determinado produto, e o processo de utilização, ou seja, quantos produtos eu tenho. Vamos ver aqui então quais são os principais tipos de arranjo físico, tá? Primeiro que eu vou ver é o de posicionamento
ou posicional ou então fixo, né? Que ele faz o quê? Ele sofre o processamento. Clientes, produtos, informação, fica estacionário enquanto os recursos transformadores são movimentados. Olha aqui, normalmente é utilizado quando quem sofre o processamento tiver a dimensão grande, ou seja, de difícil locomoção. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. A construção de uma rodovia, a construção de um navio, a manutenção de um grande computador, tá? E aí ele vai mostrar para mim aqui o que seria isso, tá? Ó, a figura 1 demonstra o recurso ficando posicionado nesse tipo de layout. Vocês estão vendo aqui, ó. Tudo vem para cá, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, isso para cá, para cá, para cá, para cá. Então, assim, para mim entender melhor, o que eu vou produzir fica num lugar e eu vou agregando coisas aqui, entendeu? É mais ou menos assim, ó. Eu venho de cá e vou trazendo para dentro, certo? E o arranjo físico por processo? Ó, ele é parecido, tá? No entanto, são localizados juntos por conveniência ou por benefício do processo. Isso quer dizer que quando produtos, informações ou clientes são transformados, percorrerão um roteiro de processo a processo, de acordo com as suas necessidades. Vamos lá? Exemplo, um hospital. Um aparelho de raio-x e laboratório, certo? O aparelho de raio-x não vai lá no seu quarto tirar um raio-x seu, né? O laboratório também não vai lá no seu quarto quando você está internado. O que vai lá? Só a pessoa vai lá e tira seu sangue, ou colhe suas cacas e leva para fazer o exame, certo? Bacana. No supermercado, cada tipo de produto fica num setor. Vocês já perceberam? Vamos dar uma olhada aqui então na figura 2 para a gente entender. Olha só. Tá? Daqui vem para cá e daqui vem para cá. Aqui eu posso pular essa etapa, tá? Aqui eu posso desviar essa etapa passando para cá e depois para cá, ou eu posso seguir reto, tá? De acordo com cada um deles. E o arranjo físico celular? O arranjo físico celular não é aquele do meu aparelho não, tá? Nesse caso aqui, ele aparece em células que são o quê? Uma parte específica da operação, na qual todos os recursos transformadores necessários para atender as necessidades imediatas do processo se encontram dentro da célula, tá? E aqui a gente pode encontrar um arranjo físico por processo ou então por produto. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Olha só, percebeu? Daqui vem para cá, daqui vem para cá, daqui sai fora, tá? E daqui de fora volta para cá. E aqui eu venho, ó, vem daqui, vai para cá, então não tem uma sequência, tá? Arranjo físico por produto. São os recursos produtivos transformadores que ficam localizados inteiramente segundo a melhor conveniência do recurso que já está sendo transformado. Beleza? Esse arranjo físico também é chamado de arranjo físico em linha, tá? E aí ele vai mostrar para mim que é assim, ó, sequencial mesmo, tá ok? E ele vai me dar aqui um exemplo, né? A montagem de automóveis, programa de vacinação em massa, restaurante self-service, né? Por aí vai. Arranjo físico misto. É uma combinação de 2 ou mais tipos de arranjos físicos diferentes, né? Que são usados de forma combinada ou alternada. Vamos ver aqui a segunda. Olha só, eu posso sair daqui, vir para cá. Ou eu posso sair de baixo, vir para cá e aqui assim, e chegar na pessoa. E ele vai me dar exemplo aqui, ó, por exemplo, restaurantes que tem salão self-service. Arranjo celular. O cliente serve em todos os processos, entrada, prato principal e sobremesa. E à la carte, né? O arranjo físico posicional. O cliente sente e é servido lá na sua mesa. O cara não sai dali. Ah, o garçom vai até ele e pergunta, o que você quer? Não, eu quero uma dobradinha. Ou eu quero um sarapatel. Não vou comer sarapatel hoje não. Hoje eu vou comer um chambari. Pô, tá louco, cara? À la carte de chambari? Sim. Como assim, cara? Vocês já viram aquelas barraquinhas que servem refeição? Tipo feira, por exemplo. Você não vai lá fazer. Você não vai fazer
Você não vai fazer lá naquelas barraquinhas, não é você que faz seu prato. A pessoa traz de lá para você o prato pronto. Entendeu? Então é isso. Beleza? Bacana, desculpa aí, gente. Hoje eu tô com a garganta um pouquinho ruim. Minha noite não foi lá muito boa. Porque ontem nós tivemos uma perca aqui em casa. Minha cadela faleceu. Uma cadela nossa que faleceu. E aí, assim, casa foi o dia inteiro de choreiro. Minha esposa, minha filha, meu filho e eu somos um pouco mais duro. Mas a gente acaba sofrendo também com isso, né? Bom dia, Amanda. Seja bem-vinda. Eu tô bem, professor. E aí, assim, com essa história, eles dormiram muito mal. Principalmente meu filho, que a gente percebe assim, né? Geralmente o homem tem uma casca mais dura, vamos dizer assim, né? E só que o que acontece? Ele sofreu pra caramba. Passou a noite inteira falando nela e levantando e andando na casa, meio que sonâmbulo. E aí com isso a gente acaba não dormindo direito também. Então, desculpa aí se eu der umas tropeçadas aqui na fala, tá? Beleza. O projeto do trabalho então, olha só. Os gestores de produção, eles têm um desafio que é o quê? Transformar a habilidade, o talento individual, tá? Promovendo com isso uma sinergia entre quê? Entre os talentos e habilidades. Porque quando eu falo, por exemplo, aqui, ó, bem claro, projeto de trabalho, cara, isso aqui é muito bacana. Vocês já perceberam que quando nós, professores, passamos algumas atividades para vocês fazerem em grupo, como, por exemplo, o professor Rui passou para vocês fazerem a apresentação de um plano de negócios, um seminário de um plano de negócios, foi em grupo a sala, correto? Ou foi individual? Foi intenso, correto? Né? Então, assim, com isso, o que acontece? Cada pessoa tem uma habilidade dentro do grupo. Tem pessoas que têm mais facilidade para pesquisa, outras pessoas mais facilidade para escrever. No entanto, outras pessoas têm mais facilidade para fala, né? Tem uma comunicação oral muito eficiente. Então, assim, é onde às vezes a gente fica muito bravo, porque, pô, eu fiz a pesquisa, eu escrevi o trabalho, o fulano chegou, leu o trabalho, não contribuiu com nenhuma linha, não escreveu nenhuma linha. No entanto, ele chegou, leu o trabalho e apresentou o trabalho melhor que todo mundo. Ele tirou 10 e o resto da turma tirou 9. O resto da turma da equipe do trabalho. Mas ele não fez nada. Por que é isso? Por que isso acontece? Porque o cara é um bom comunicador, gente. Perceberam? Então, às vezes a gente aponta o dedo, vai virar e falar assim, não, eu não vou fazer trabalho com o Madison, porque o Madison é muito preguiçoso. Ele não ajuda em nada na pesquisa. Ele não ajuda em nada na escrita. Cara, melhor que ele não ajude nada na escrita e nem na pesquisa, porque ele é péssimo nisso. No entanto, ele fala bem pra caramba. Então vamos fazer assim, a gente faz a pesquisa, passa para ele poder fazer a apresentação do trabalho, porque ele é melhor do que a gente para a apresentação. Vocês conhecem alguém desse jeito aí? Tem alguém desse jeito na sala? Conta esse segredo aí para Ana Carol que chegou agora. No pouco tempo que eu convivo com o povo, tem muita gente que fala bem. Eu já percebi, essa sala de vocês ela é muito boa, tá? Se você percebe algumas pessoas que ficam mais fechadinhas nos seus cantos, mas são bons tratam muito bem, né? Então, assim, cadê o Matheus, sem ser o Matheus Souza? Tá aí? Saiu, cara. Né? Ele é um bom comunicador. Como é que você sabe que ele é um bom comunicador? Porque ele é um cara que já vem, assim, ele tem uma conversa interessante, né? Você percebe? Outra pessoa que tem uma conversa que é bom também, no entanto, ele só é bom quando é acionado, ele não é um cara que fica se apresentando, pelo menos a impressão que eu tenho, não é um cara que fica se apresentando, se aparecendo muito. O Pedro Henrique também é um cara assim, tá? O Ícaro. E aí você percebe, quer ver uma outra pessoa também que é boa comunicadora? A Marie, Sara. Na verdade, essa sala de vocês é muito boa.
Muito, muito boa mesmo. Vocês estão de parabéns, todos vocês. Tá? O Arthur é um cara, assim, bom também. Obrigado pela parte que me toca. Muito obrigado. Tá vendo? Foi só dar a corda. O cara já pegou a corda. É isso aí. Então, assim, gente, olha só, vamos lá. E aí, dando retorno, continuando aqui a nossa aula, né? Quando eu falo sobre essa questão, né, de projeto de trabalho, na verdade, o projeto de trabalho, ele nada mais é do que promover essa sinergia aqui, ó, tá? Entre talentos e habilidades, tá? Fazendo com que esse pessoal venha trabalhar em grupo, gerando então o quê? Uma vantagem competitiva para a organização. Como assim? Ah, eu tenho um cara que ele é fantástico na produção. O cara produz muito bem. Só que o cara ele é surdo-mudo, ele não fala e nem ouve. Então esse cara, eu não posso colocar ele na comunicação de vendas, porque ele não vai ter a mesma habilidade que qualquer outra pessoa que seja falante. Vocês concordam comigo? No entanto, Sim. ele tem uma habilidade de construção das coisas, de transformação de matéria-prima em produto acabado, uma coisa fantástica. Ele é imbatível. Só que ele tem a dificuldade da comercialização. E eu já tenho um outro cara que é muito bom comerciante. O cara conversa bem, ele é bom negociante, ele tem jogo de cintura, ele conhece o perfil das pessoas, só que o cara não tem a mínima habilidade para construir nada. Eita, e agora? Como é que é essa história aí? Fica complicado, né? Vocês perceberam que um só fica meio capenga? Né? O cara pode ser bom vendedor. O cara pode ser muito bom vendedor. Se o produto dele não for um produto bom, ele vai vender uma vez só, não vai vender novamente, porque o cliente vai saber que aquele produto dele não presta. Né? Vai até gostar do cara, no entanto, não vai comprar mais dele. Quer ver um exemplo? Alguém de vocês costuma comprar em alguma loja que de repente você vai para essa loja só por conta que você já foi bem atendido lá? Já. Demais. Não é assim que funciona? Né? Então aquele cara, ele tem o quê? Ele tem uma habilidade de comunicação, aquele cara tem uma habilidade de envolvimento de pessoas, ele tem um bom conhecimento do produto, no entanto ele não consegue produzir. Aí você quer ver outra coisa? Eu pego um cara que é fantástico lá na produção, só que o cara não sabe vender. O cara é mal educado, o cara é grosso, mas o produto dele é de primeiríssima linha. A tendência desse cara é vender menos. Mas as pessoas que compram dele voltam para comprar novamente. Né? Então, assim, é interessante. E aí você vai falar assim, bom, professor, mas então quem atende mal não vai conseguir alcançar o sucesso que precisa na venda dos seus produtos. Sim ou não? O que vocês acham? Vamos dar uma enquetezinha sobre isso, rapidinho aqui. Ué, acho que depende, no caso desse contexto aí que você falou, né? Porque se a pessoa ela tem um bom produto, dependendo da necessidade do local que a pessoa está inserida, às vezes ela vai comprar mesmo com bom atendimento. Mas o bom atendimento sempre ajuda o retorno, né? Sim. O retorno sempre é gratificante. Certo. Mas e, por exemplo, se você tem aquele produto é bom, mas o atendimento lá é péssimo. O cara pergunta para você, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Não vai sentar aqui não? Se vai sentar e não vai pedir nada, pode ir embora, desocupa o lugar. Não, tipo assim, se há uma concorrência com desse produto, aí no caso vamos direcionar outro local, né? Mas agora, por exemplo, que nem aqui, né? Vamos supor que a gente tem o serviço de ônibus, que acho que é o único aqui que a gente tem, que é só um. Não, não é São não. mal atendidos. Nós temos 3 empresas de ônibus, Arthur, você acredita? 3. É 3? 3. Só que essas 3 são geridas pela Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Transporte. Então, a culpa é só de mas são 3 empresas. Mas pode continuar. Não, mas então, de toda forma, tipo assim, eu sou mal atendido, mas de toda forma eu tenho a necessidade de ter o transporte público, né? Sim. Então, de toda forma eu vou ter que ter essa carteirinha, eu vou ter que ter que... Vai ter que passar por esse processo. Exatamente, mas se houvesse outra,
provavelmente, por conta do atendimento... Beleza, às vezes Sara, eu já já. vou fazer outro. Exato. Sara, Eu concordo nessa questão que o Arthur estava comentando, porque tipo, a gente pode até ser mal atendido, mas dependendo do produto que é ofertado e que não tenha um concorrente à altura, digamos assim, então acho que a tendência é retornar lá mesmo sendo mal atendido. certo. Vou falar uma curiosidade para vocês, para que vocês possam perceber que tudo pode ser contornado pelo marketing. Olha, prestem bem nessa sacada. Vocês sabiam que Goiânia é conhecida pela capital brasileira que tem maior comida de boteco? Rapaz, sabia não, mas suspeitava. Pois é. Então, assim, o que é comida de boteco? É torresmo. Vamos tomar o pessoal vai para um bar tomar uma cerveja ou confraternizar com seus amigos. O cara já traz lá uma porçãozinha de torresminho e tal, e o pessoal já come aquilo. Opa, amendoim, esse tipo de coisa, né? Agrada o pessoal nisso. E alguns bares em Goiânia fornecem comidas muito boas. No entanto, tem um bar em Goiânia que ele é conhecido, lá ele vende churrasco, o que você imaginar. Só tem uma coisa, ele é conhecido por ser mau atendimento, por ter um mau atendimento. E é um lugar onde você nunca consegue chegar que você ache logo de cara espaço para sentar. Você chegar nesse lugar lá para você achar lugar para sentar, você tem que chegar bem cedo para você segurar lugar. Olha que loucura. Sabe por quê? Porque virou tradição o dono daquele lugar maltratar tanto cliente quanto funcionário. E aquilo virou meio que uma tradição naquele lugar. Então, assim, você senta, você vira pro garçom e fala assim: traz um cardápio, por favor. O cara vai virar para você e falar assim: você não tá vendo lá? Olha lá a placa lá, olha lá naquela placa lá, escolhe pela placa lá. Pô, você já vai ficar meio assim, né? Então, assim, as pessoas desavisadas, quando chegam lá naquele lugar, se sentem, pô, mas o cara me tratou mal pra caramba. Mas ele vê ele tratar mal o cara da mesa do lado. Aí vê o patrão lá do fundo virar assim: ô, seu filho, uma aqui o negócio aqui que você tá enrolando aqui, entregar pro cliente, leva lá para aquele não sei o que lá. E aí, assim, ele ganhou fama, tá? Por atender desse tipo, por ser grosso, por ter mau atendimento. Ele, por exemplo, chega lá, se você começa a demorar a pedir alguma coisa, ele vai virar e falar assim: ô, se você não for pedir nada, vai embora, que você tá ocupando a cadeira aí, vaza. Você já pensou você chegar num lugar e ser tratado assim? Né? Não é estranho? Fala a verdade. A gente não vai se sentir constrangido? Eu me sentiria. Não, eu me sentiria também, que eu ficar, uai. Pô, eu venho aqui, eu tô gastando meu dinheiro aqui, o cara vem falar um negócio desse comigo, putz. Ô, Matheus, pô, velho, tu saiu exatamente a hora que eu tava falando de tu, hein? Agora eu tô. Agora, se você quiser saber o que eu falei de você, você assiste a aula que vai ficar gravada lá no Moodle, beleza? Tô aproveitando que eu tô falando de um atendimento ruim, mau atendimento e falar mal do povo, eu falei mal de tu. A turma inteira tá de testemunho que eu falei mal de você, tá? Da Ana Beatriz eu só pensei em falar mal, mas eu não falei. Beleza? Não, todo mundo só pensa mal de mim. Não, eu Só fala pensei. mal de mim. Não, eu não falei mal de você. Eu falei mal do Matheus. De você, eu só pensei. Eita, rapaz. Ô, gente, vocês estão vendo que eu fui usar aquela regra do cara que eu acabei de falar lá e o pessoal já ficou todo armado, a Ana e o Matheus, porque eles não sabiam da história? Vocês perceberam aqui o ensaio que a gente fez de laboratório aqui com eles? Percebeu que eles já ficaram assim: opa, o que foi que aconteceu? Acuados. Não foi? Vou explicar para eles não ficarem achando: não vou explicar não, cara.
Vou deixar eles assistirem o vídeo. Deixando lá. Tá bom. Tá certo, tá certo. Pessoal, olha só. É porque a gente está falando aqui sobre um assunto muito interessante. E esse assunto, ele é o projeto de trabalho, tá, Ana Beatriz e Matheus? E nesse projeto de trabalho, a gente acabou de falar que quando eu estou propondo um projeto de trabalho, vou abrir aqui minha tela para mostrar para vocês, o gestor aqui, ó, quando eu estou trabalhando, né, nesse processo aqui de trabalho, o gestor ele tem o desafio de transformar a habilidade, o talento individual, né, promovendo essa sinergia entre talentos e habilidades. E aí a gente está falando aqui daquela pessoa que não sabe fazer nada, no entanto ele é um bom vendedor, né? Aquele colega de sala de aula que não faz pesquisa pissirica nenhuma, não escreve uma linha na apresentação do trabalho, aí você, como você tinha combinado, você dá a parte dele para ele poder estudar e apresentar, e ele vai e apresenta melhor que todo mundo, tira a nota melhor do que os outros. Você já conhece essas pessoas? Então, é esse tipo que a gente está falando. Beleza? E aí continua, né? As empresas, tá? Elas têm a consciência da importância desses funcionários. Beleza? Por quê? Porque elas dependem da eficiência e eficácia deles na hora da produção, tá? E isso é importante, por quê? Porque se eu não tenho consciência que a eficiência e a eficácia da minha equipe na minha indústria, do que adianta eu fazer algum plano? Do que adianta eu trabalhar alguma coisa se eu não esperar isso, tá certo? E aí ele vai falar para mim então que para definir então o projeto de trabalho, a gente precisa responder algumas perguntas aqui, tá? Primeira delas é: qual a tarefa a ser executada em cada fase da operação? Como assim cada fase da operação, professor? Sim, porque vocês vão ver inclusive também lá no plano operacional que você vai precisar descrever cada passo do processo de produção, tá? Ou seja, cada fase. Então, o que é que eu tenho que fazer em cada uma dessas fases dessa operação da construção? Quais são as características que eu vou precisar desenvolver, ou seja, que eu vou precisar para me poder executar essa tarefa? Quais as habilidades eu preciso ter? Se eu vou trabalhar na área de vendas, eu preciso ter a habilidade de ser um bom comunicador, né? E nós estávamos agora aqui falando de um lugar em Goiânia onde a característica primeira desse lugar é o mau atendimento. As pessoas vão lá nesse lugar para ser mal atendidos, né? Às vezes você pede uma coisa, ele te entrega outra. Você, pô, mas eu não pedi isso. Não, é isso que tem. Se quiser é isso, se não quiser vai embora. Mais ou menos por aí, tá? E as pessoas vão para aquele lugar, cara, e fazem fila para entrar naquele lugar, sabendo que vai ser maltratado, sabendo que vai ser, que vai receber um tratamento que não foi o que ele esperou, né? Só que ele já vai sabendo disso. Então, outra coisa que eu preciso trabalhar bem e responder é: que treinamento eu preciso ter? Né? Quando a tarefa vai ser feita, vai ser realizada? Onde ela vai ser realizada? Por que ela vai ser realizada? E qual método eu vou utilizar para desenvolver isso? Olha que interessante, né, gente? E aí, eu dando prosseguimento aqui, a gente parte então para a análise do trabalho. Que para compreender essa dinâmica do trabalho e sempre buscar melhoria, a gente precisa buscar alguma coisa de facilitação, né? Melhoria da qualidade dos processos, dos produtos, né? Produzir com maior velocidade, com maior segurança, com menor custo. Isso tudo está dentro da análise do trabalho. E para que eu possa ter uma análise eficiente, eu preciso conhecer o meu local de trabalho, tá? Eu preciso discutir com as pessoas que estão envolvidas na tarefa sobre o desenvolvimento daquilo, tá? Se aquele material é o suficiente, se aquele material é o adequado, se aquele tipo de matéria-prima ela vai atender ao que eu preciso, tá? E outra coisa, eu preciso então escrever e detalhar
a minha produção, a minha operação de trabalho, tá? Depois que eu fizer isso, eu tenho que sentar e analisar cada passo. Espera aí, mas esses passos estão adequados? É isso mesmo? Como é que é? Né? E também preciso, né, observar a forma como que a operação é feita. Como é que o pessoal está realizando aquilo que a gente documentou? Eles estão fazendo conforme está documentado? Tá? Ah, eles estão fazendo, no entanto, não estão alcançando o objetivo que a gente precisa. Ótimo, então com a minha observação eu vou conseguir então vislumbrar uma forma melhor de produção daquele material. Ou não, né? Se eu conseguir, então eu preciso fazer o quê? Propor um método que possa ser melhorado. Pode falar, Arthur. Não, eu estou falando isso é porque nem sempre o que a gente vislumbra no primeiro momento vai ser assertivo, né? Exato. Então é necessário você analisar e ver como isso vai se formar na prática, né? Para saber se vai ser algo que vai contribuir, né, para o processo. Exatamente, garoto. Porque às vezes, sabe o que acontece? Principalmente quando você está entrando no mercado. Você está entrando no mercado em determinada área. Então você não tem um know-how adequado para aquele trabalho. Então você acha que se você fizer assim, vai ser bom. No entanto, você vai e documenta tudo passo a passo. E na hora da produção você vai perceber, fala, putz, está demorando, perdendo muito tempo nisso. Então eu posso pegar isso e transformar nisso, porque vai ser melhor. Aí você vai ter que ter um processo de observação, tipo o Taylor lá no início, tá? Você começa a observar e ter um estudo, e estudar mesmo a sua forma de produção. A sua forma de produção está adequada? Ah, professor, como é que funciona isso? Gente, vou fazer uma pergunta bem idiota para vocês. Quem sabe fazer pamonha aí? Ah, eu sei porque metade da minha família é do Goiás. Seu povo então é bom, Arthur. Ah, desculpa, gente. Metade do Goiás e metade do Maranhão, mas é isso aí. Beleza, Matheus. Ai, Matheus, cala a boca. A gente não entende nada que você fala. Você é pobre. Cara, vamos fazer uma vaquinha e comprar um fone novo pro Matheus, cara. Professor, eu não sei o que fazer. Eu sou pobre. Não, pode parar, bicho. As suas contribuições certamente são boas, no entanto, não rola. Beleza. Para de ficar reclamando que sou pobre, o quê, rapaz? Tu é muquirana. Deus que tá fazendo parar de funcionar, que é pra ele parar de falar besteira. Entendeu? Ixi. Vocês tiram. Quase perdi minha linha de raciocínio aqui. Se eu não tivesse anotado, eu tinha perdido. Então, olha só. Preste atenção. O Matheus aprendeu junto com a avó dele, tá? Por quê? Porque ela faz o quê? Da forma tradicional. E tá correto, cara. Vocês sabiam que, principalmente no estado de Goiás e Minas, você fazer pamonha, eles inclusive chamam assim, vamos fazer uma pamonhada. Quando fala vamos fazer uma pamonhada, é quase uma reunião de família e amigos. Não, né? é reunião familiar. Sim. Com a mãe da minha família é isso. Junta aquele monte de gente e aí todo mundo vai fazer o quê? Aí o pessoal, alguns sentam lá para descascar o milho, outros para tirar o pelo, outros para ralar, outros para temperar. E cada equipe Depois tirar as partes que sobram, fica guardar. Exato. Então, olha só, preste atenção. Imaginem, mentalizem comigo aí. Cada um tem o seu passo, correto? Cada etapa tem o seu passo. E aí você vai perceber que a pessoa que está lá tirando a palha do milho, geralmente não é a mesma pessoa que está lá ralando. Quem está ralando o milho? Geralmente é sua avó ou é sua mãe. Não é não, Arthur? Normalmente é a minha mãe. Então, e aí você para e pensa assim, pera, por que essa pessoa está fazendo isso e não a outra pessoa está fazendo aquilo? Cara, tem tudo uma, entre aspas, uma mística nesse negócio aí, tá? Porque isso é tradição e vem de passo a passo. E aí, assim, a palavra mística não foi assertiva, mas vamos dizer assim, tem toda uma tradição em cima disso.
certo? E aí a gente traz o seguinte pensamento. Será que uma pamonharia que vende pamonha pronta tem esse mesmo processo de fabricação? Não, né? No caso, com relação a Não. desse modo, acho que não. Não tem, porque aí você vai ver, vai chegar lá assim, as pessoas que estão tirando a palha e ralando, primeiro ninguém rala, tem um ralador elétrico. O cara tira lá e joga a espiga lá e o ralador já se vira, já rala, já toma conta e já passa para frente. Final das contas, aquela pamonha que para a família tem um significado de reunião, de proximidade, de aconchego, para o pessoal da pamonharia é um tino puramente comercial, né? E aí cabe a gente pensar o seguinte: como é um tino totalmente comercial, eu não posso perder meu tempo de bate-papo, né? Porque lá no momento lá da nossa família, aí a sua avó vai falar mal do seu primo, que não tá lá. E aí, professor? A sua tia vai falar mal do seu sobrinho, do seu outro primo que não tá lá. E aí vai, né? Eu sei, gente, a minha família fazia isso. Então, assim, Professor, isso tem que ver com a pessoa quando vê que não é convidada também pra pamonhada. Ou também que não manda pamonha depois pra casa dela. então, é briga na certa. Esqueceu de mim, eu não sou mais importante. Então, eu não tenho que ter o mesmo método, tá? Para poder fazer isso, para ganhar dinheiro. Então, eu preciso ter um método melhorado para isso, né? E aí, as coisas vão trabalhando de acordo com aquilo que a gente precisa. E aí ele vem, olha, para a gente aprofundar aqui o nosso conhecimento sobre arranjo físico, a gente precisa olhar isso aqui, ó. Lá na página 15, 16, 17, ele vai falar sobre isso que a gente estudou, beleza? Pessoal, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje, tá? E a gente entra na nossa terceira etapa da nossa aula. Ok? Interromper o compartilhamento. Salvar uma cópia. Bacana. Pessoal, alguma dúvida? Olha, de minha parte não. Agora me deu vontade de comer uma pamonha agora. Com esse tempinho nublado, hein? Da minha parte também não tenho nenhuma dúvida. Ou pra chamar o balai de vir cá também. Né? Olha aí. Ô, Matheus, para com isso, cara. Você tá em casa, velho. Vai lá e toma um cafezinho, meu irmão. Tô tomando agora. Não, pois é. Vocês levantaram de madrugada pra minha aula, né? E aí... Pois é. Você sai, alguém te chama. Não tem jeito, cara. Você saiu, a gente vai falar mal de você. Isso aqui é igual uma reunião de família. Quem tá faltando, a gente tá falando mal. Aí quando chega, aí a gente vai falar mal do outro que não chegou. Exatamente. Vamos confirmar aqui comigo. Ana Raquel não. Cibele, Elaine, Emanuele, Esther, Gabriela, Giovana, Heloísa, Janine, Kevlin, Laís, Lucas, Maria Eduarda, Maria Carla, Mário Henrique, Natália, Newton Júnior e Iane. Correto? Esses estão ausentes? Ah tá, os tá perguntando tá ausente. Eu falei, aí me chamou meu nome. Esses estão ausentes. Beleza? Então, bom, pessoal,
O que eu estou fazendo aqui? Não é aqui, é aqui.